O desrespeito raramente termina quando o momento termina. A conversa acaba, a pessoa vai embora, o ambiente muda, mas dentro da sua mente algo continua acontecendo. A cena se repete, as respostas que você gostaria de ter dado surgem, o corpo ainda carrega a tensão, a irritação permanece ativa. Curioso, não é? Alguns segundos de interação, horas de perturbação interna. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Não é apenas o que foi dito que incomoda, é o efeito que isso desencadeia. O aperto no peito, a aceleração dos pensamentos, a necessidade de reagir, justificar, corrigir, restaurar algum tipo de equilíbrio invisível. O evento foi breve, mas a mente se recusa a encerrá-lo. Agora pare e observe isso com honestidade. Se o desrespeito realmente tivesse esse poder por si só, ele não deveria desaparecer assim que o estímulo desaparece? Por que então ele continua vivendo dentro de você? Porque o que prolonga o sofrimento não é o momento, é o processamento interno do momento. Permanecer calmo diante do desrespeito não é algo que acontece naturalmente, é algo que se constrói. Existe uma crença silenciosa, profundamente enraizada, que molda quase todas as reações humanas nesses momentos. A ideia de que o desconforto vem diretamente do comportamento do outro, de que a perturbação é causada pelo tom, pela atitude, pelas palavras. Mas essa explicação, embora intuitiva, é incompleta. O desrespeito acontece fora, a turbulência acontece dentro. Quando alguém age de maneira rude ou desdenhosa, o que realmente desorganiza seu estado emocional não é apenas o estímulo, é a interpretação automática que surge, o significado atribuído, o julgamento instantâneo que transforma uma situação desagradável em uma ameaça psicológica. Não se trata de aceitar abuso, não se trata de passividade, não se trata de se tornar frio ou indiferente. Trata-se de compreender um mecanismo. Epicteto ensina em O Enchiridion de Epicteto que algumas coisas dependem de nós e outras não. O comportamento alheio nunca pertenceu ao seu domínio, mas a forma como sua mente processa esse comportamento sempre pertenceu. Essa distinção muda tudo, porque quando você entende que o desrespeito não prolonga o sofrimento, mas que a mente o prolonga através da ruminação, da dramatização e da reação impulsiva, uma nova possibilidade surge. A calma deixa de ser um traço de personalidade. Passa a ser treino mental. Por que o desrespeito fere tão rápido? O desrespeito é invisível, mas o impacto parece físico. O corpo reage instantaneamente, a respiração muda, os músculos se contraem, o coração acelera. Uma descarga de energia percorre o sistema antes mesmo que você formule um pensamento claro. Por quê? Porque o cérebro não interpreta o desrespeito como simples comportamento social. Ele lê como sinal de ameaça. Não uma ameaça à sobrevivência imediata, mas algo que a mente percebe como igualmente sensível. Status, imagem, posição, identidade. Quando alguém desrespeita você, algo é acionado em nível primitivo. Uma sensação de diminuição, uma percepção de ataque ao eu, um alerta interno, mesmo que nenhuma agressão real esteja ocorrendo. Durante grande parte da história humana, exclusão social e perda de posição carregavam riscos concretos. O sistema nervoso ainda responde a esses estímulos como se fossem perigos relevantes. O desrespeito toca diretamente essa antiga programação. E então surge a reação automática: defender, corrigir, contra-atacar, restaurar equilíbrio. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, que não são os eventos que perturbam a mente, mas o juízo que fazemos deles. O desrespeito dói rapidamente porque a interpretação também é rápida. Antes da razão entrar em cena, o corpo já foi convencido de que algo importante está sob ameaça. Mas observe com precisão: existe perigo real ou existe perigo percebido? A maioria das situações de desrespeito não ameaça sua segurança, seu futuro ou seu valor essencial. Ainda assim, o organismo reage como se estivesse sendo atacado. Esse descompasso entre realidade e interpretação é o que gera a escalada emocional. O estímulo é breve, a reação é intensa. E quando esse mecanismo se torna visível, uma pergunta inevitável surge: se a dor vem da interpretação automática, ela pode ser reprogramada? A armadilha invisível da reação. Quando alguém desrespeita você, a reação parece natural. Responder de forma ríspida, defender-se imediatamente, demonstrar irritação. No instante, isso pode até parecer força, uma tentativa de se posicionar, de não aceitar a situação, de reafirmar presença. Mas algo mais sutil acontece. Ao reagir impulsivamente, você entra no campo emocional criado pelo outro. A perturbação deixa de ser apenas deles, passa a ser compartilhada. O tom que veio de fora agora define o clima interno. Sem perceber, você aceita um convite invisível,
o convite para perder estabilidade. A clareza diminui, a percepção estreita, a razão disputa espaço com a descarga emocional. E então ocorre a inversão silenciosa. Quem provocou passa a ditar o ritmo. Quem reagiu passa a segui-lo. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, que a melhor resposta ao erro não é imitá-lo. A reação previsível é exatamente o que sustenta a dinâmica da provocação. Ela confirma que seu estado interno pode ser acionado externamente, e o custo não termina ali. Depois do evento, a mente continua reagindo, revivendo a cena, reescrevendo falas, alimentando irritação através da memória. O corpo sai da situação, mas psicologicamente você permanece dentro dela. Energia consumida 2 vezes, primeiro na reação, depois na ruminação. Agora encare a realidade com honestidade. Quem perdeu mais? A pessoa que provocou ou você que carregou a perturbação adiante? Porque reagir pode dar a sensação de alívio momentâneo, mas frequentemente amplia o desgaste interno. E isso leva a um insight desconfortável. Nem toda reação é expressão de poder. Muitas são entrega de controle. O impulso de responder não é liberdade. Existe uma urgência peculiar após o desrespeito. Uma pressão interna que sussurra com insistência. Diga algo. Não deixe isso passar. Defenda-se. Essa sensação raramente parece opcional. Parece necessária, como se reagir fosse sinônimo de dignidade e permanecer calmo fosse sinal de fraqueza. Mas observe esse impulso com mais profundidade. Ele nasce da razão, ou do ego ferido. O desrespeito frequentemente cria uma percepção de desequilíbrio psicológico. A impressão de que sua imagem foi ameaçada, seu valor questionado, sua posição diminuída. O ego interpreta o momento como uma perda que precisa ser reparada, e então surge a compulsão. Explicar-se, justificar-se, restaurar a autoridade. Epicteto ensina em discursos de Epicteto que não são os fatos que perturbam, mas as opiniões que formamos sobre eles. O impulso de responder parece escolha consciente, mas muitas vezes é apenas reflexo condicionado, uma tentativa automática de aliviar o desconforto interno. A mente começa a ensaiar argumentos, a reconstruir diálogos, a buscar a resposta perfeita que teria encerrado o incômodo. Mesmo em silêncio externo, a reação continua ativa internamente. Por quê? Porque o ego associa não reagir a perder. Mas essa associação é falha. Nem toda resposta é força, nem todo silêncio é fraqueza. Sêneca escreve em Sobre a Ira que o maior antídoto contra a reação destrutiva é o adiamento, porque o tempo expõe aquilo que a urgência esconde. Muitas respostas não são decisões estratégicas. São descargas emocionais disfarçadas de coragem. Agora surge uma pergunta decisiva. Se o impulso não é necessariamente racional, responder sempre protege sua dignidade, ou frequentemente protege apenas seu orgulho? A maioria das pessoas acredita que sofre por causa do desrespeito. Mas isso não é inteiramente verdade. O sofrimento raramente nasce apenas do que o outro fez. Ele nasce da crença silenciosa de que reagir é obrigatório, de que não responder significa aceitar, de que permanecer calmo significa perder. E é essa crença que aprisiona. Não o comentário, não o tom, não o gesto, mas a ideia internalizada de que sua paz depende da correção imediata do comportamento alheio. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 11, que a mente se torna aquilo que ela consente repetidamente. Quando você consente a noção de que toda provocação exige resposta, você entrega a qualquer pessoa o poder de comandar seu estado emocional, sem força, sem autoridade real, apenas através da previsibilidade. Pare por um instante e confronte isso com honestidade. Toda falta de respeito merece sua energia? Toda atitude rude exige seu equilíbrio emocional como pagamento? Toda provocação precisa ser transformada em conflito interno? Ou o ego convenceu você de que calma é fraqueza e reação é força? Epicteto ensina em O Enchiridion de Epicteto que liberdade começa quando você reconhece o que depende de você. O desrespeito nunca dependeu, mas sua reação sempre dependeu. E aqui está a virada psicológica. Você não perde a calma porque foi desrespeitado. Você perde porque acredita que precisa reagir. E quando essa ilusão se quebra, uma nova possibilidade emerge. Se reagir não é uma obrigação, onde nasce o verdadeiro controle? O espaço estoico. Onde nasce o controle entre o desrespeito e a reação, existe um intervalo, pequeno, quase imperceptível, mas decisivo. Na experiência comum, tudo parece acontecer ao mesmo tempo. A pessoa fala, você se irrita. A emoção sobe como se fosse consequência inevitável do estímulo. Mas não é assim que o processo ocorre. Primeiro surge a impressão. Depois surge o julgamento. Então surge a resposta emocional.
Epicteto explica em Discursos de Epicteto que as impressões chegam sem pedir permissão, mas o assentimento é nosso. A sensação inicial pode ser automática. A interpretação não é. Esse é o espaço estoico, o ponto exato onde o controle pode ser perdido ou recuperado. Quando esse espaço passa despercebido, a reação domina, o impulso assume o comando, a emoção se transforma em ação antes que a razão tenha tempo de avaliar proporção, consequência ou necessidade. Quando esse espaço é percebido, algo muda. Você nota a irritação surgindo, observa a tensão se formando, reconhece o impulso antes de obedecê-lo. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, que você sempre pode escolher não formar uma opinião imediata sobre o que aconteceu. Não se trata de negar o evento, mas de suspender o julgamento automático que alimenta a escalada emocional. Porque é o julgamento que intensifica o impacto. Isso é intolerável. Isso é um ataque. Isso exige resposta. Sem essa narrativa instantânea, a carga emocional começa a perder força. A pausa deixa de ser hesitação. Torna-se intervenção consciente. Não é fraqueza, é domínio sobre o próprio mecanismo interno. E quando essa habilidade se desenvolve, surge uma nova perspectiva inevitável. Se a perturbação nasce da interpretação, o desrespeito pode ser visto de outra forma. Reinterpretar. Sem se enganar. Reinterpretar não é fingir que o desrespeito não existiu. Não é romantizar grosseria. Não é chamar falta de respeito de virtude. Não é forçar positividade artificial. É enxergar com mais precisão. Quando alguém age de forma rude ou desdenhosa, a mente rapidamente transforma o evento em algo pessoal. Surge a sensação de ataque direto, de diminuição, de julgamento sobre seu valor. Mas pare! Isso é sempre verdade. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 9, que as pessoas agem a partir daquilo que acreditam ser correto, segundo seu próprio estado mental. Irritação, frustração, insegurança, cansaço, ressentimento. O comportamento frequentemente expressa o mundo interno de quem emite, não a essência de quem recebe. Ainda assim, a interpretação automática é quase sempre egocentrada. Isso é sobre mim. Estou sendo diminuído. Minha imagem foi atingida. Epicteto ensina em O Enchiridion de Epicteto que não são os acontecimentos que perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. O desrespeito pode ser objetivamente desagradável, mas o significado devastador que às vezes atribuímos a ele é construído internamente. Reinterpretar restaura proporção. Em vez de "estão me atacando", você vê "alguém está expressando seu estado". Em vez de "isso é intolerável", você vê "isso é desconfortável, não destrutivo". Em vez de "preciso reagir", você vê "posso escolher minha resposta". Isso não é auto-engano, é correção de distorção. Você não altera a realidade. Você reduz a amplificação criada pela reação emocional automática. O evento deixa de carregar um peso psicológico maior do que realmente possui. E algo notável acontece. A urgência enfraquece. A carga emocional diminui. A clareza retorna. O desrespeito ainda existe, mas já não domina. E dessa mudança emerge uma inversão poderosa. Se a calma pode ser preservada, que tipo de força isso representa? Calma. Como forma de força. A calma diante do desrespeito é frequentemente mal interpretada. Alguns veem como fraqueza, outros como submissão, muitos como ausência de coragem. Mas essa leitura ignora algo essencial. Manter a estabilidade interna sob provocação exige mais força do que reagir impulsivamente. Quando alguém tenta desestabilizar você, existe quase sempre uma expectativa silenciosa. Aguardam irritação, defensividade, escalada emocional. A reação previsível confirma a influência. Agora, observe o contraste. Você permanece sereno. A voz não se altera. A postura não colapsa. Algo muda imediatamente na dinâmica. A provocação perde parte de sua atração. Porque o conflito emocional depende de reciprocidade. A escalada requer participação. Quando a reação esperada não surge, o mecanismo da tensão começa a falhar. O campo emocional deixa de ser controlado pela instabilidade e passa a ser ancorado pela compostura. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, que a mente que permanece inabalável preserva sua própria autoridade. A calma não é ausência de resposta, é presença lúcida, é controle sobre o próprio estado em meio ao atrito. E controle é poder, não um poder agressivo, mas estrutural. Reações previsíveis são fáceis de manipular. Estabilidade não é.
Quando suas emoções deixam de ser acionadas automaticamente, os outros perdem a capacidade de ditar seu clima psicológico. Você não se torna passivo. Torna-se difícil de provocar, difícil de desorganizar, difícil de controlar. Existe também um efeito silencioso. Respeito. Não imposto. Eliciado. Nada é mais desconcertante para uma postura agressiva do que encontrar alguém que não pode ser emocionalmente sequestrado. A calma torna-se força visível, força sem ruído, força sem teatralidade, força sem desgaste, e então surge a pergunta inevitável. Se essa estabilidade não é traço fixo, como ela é construída na prática? Treinando a calmaria na prática. A calma sob desrespeito não nasce no momento da provocação, ela é preparada antes. Muitos acreditam que permanecer sereno é uma decisão tomada no calor da situação. Mas quando a tensão já tomou o corpo, quando a irritação já dominou a mente, quando o impulso já exige descarga, o espaço para a escolha racional torna-se estreito. Treinar calmaria é treinar antecipadamente. Primeiro, através da consciência dos sinais internos. Toda reação emocional começa no corpo. O aperto no peito, a respiração curta, a tensão muscular. O impulso de interromper, corrigir, rebater. Reconhecer esses sinais precocemente impede que a emoção evolua de sensação para comportamento automático. Você deixa de ser a reação. Passa a observá-la. Epicteto ensina em discursos de Epicteto que a impressão inicial não é o problema, mas o assentimento inconsciente a ela. Quando você percebe a irritação surgindo, algo muda, a reação perde sua invisibilidade, surge distância psicológica. Segundo, através do ensaio mental. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, sobre antecipar pessoas difíceis e comportamentos desagradáveis. Não como pessimismo, mas como preparação cognitiva. Você visualiza situações de desrespeito, imagina manter compostura, rehearses respostas firmes e serenas. O cérebro aprende um novo roteiro. Terceiro, através da exposição deliberada. Evitar desconforto preserva fragilidade. Cada fuga ensina ao sistema nervoso que perturbações são intoleráveis. Permanecer presente em pequenas fricções, tolerar leve irritação sem descarregar impulsivamente, expande resiliência emocional. Desconforto sem colapso. Provocação sem explosão. Por fim, através da revisão de crenças. Nem todo desrespeito exige reação. Nem toda calma é fraqueza. Nem todo impulso é comando legítimo. Questionar essas narrativas reduz drasticamente a intensidade das respostas emocionais. Calma não é repressão, é recondicionamento. Percepção, fisiologia e resposta começam a se alinhar. E aquilo que antes parecia inevitável passa a se tornar opcional. E quando isso acontece, uma mudança silenciosa se estabelece. O desrespeito ainda pode surgir, mas a tempestade interna já não surge junto. À primeira vista, parece que o desrespeito causa a perturbação. Alguém fala de maneira rude. O desconforto surge. A reação explode. A sequência parece direta, quase mecânica. Como se o evento externo carregasse em si mesmo o poder de produzir o caos interno. Mas agora, uma estrutura mais profunda se revela. O desrespeito é o estímulo. A interpretação é o gatilho real. A reação é a consequência. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, que se você se aflige por algo externo, a dor não vem da coisa em si, mas da avaliação que você faz dela. O evento não entra na mente com significado fixo, ele recebe significado, e é esse significado que molda a experiência emocional. Quando o desrespeito é interpretado como humilhação, surge a ira. Quando interpretado como ameaça, surge a defensividade. Quando interpretado como injustiça intolerável, surge a ruminação. Mas o mesmo evento, visto sob uma lente mais estável, produz algo diferente, desagradável talvez, mas não devastador. Epicteto ensina em O Enchiridion de Epicteto que liberdade começa quando você distingue o que depende de você. O comportamento alheio nunca dependeu. Mas o julgamento que transforma comportamento em sofrimento sempre dependeu. Essa percepção altera completamente o campo de batalha. Você deixa de lutar contra pessoas, passa a trabalhar sobre interpretações. O desrespeito perde magnitude psicológica, a reação perde inevitabilidade. A calma deixa de ser esforço heróico. Torna-se consequência de clareza. O evento permanece externo. A estabilidade torna-se interna. E então surge a realização central que sustenta toda a transformação. Não é o desrespeito que governa seu estado. É o significado que sua mente atribui a ele. Quando essa verdade é vivida, algo se reorganiza silenciosamente.
Distanciamento cognitivo. Resposta deliberada. Estabilidade emocional. O mundo continua imprevisível, mas você já não é. O desrespeito continuará existindo. Pessoas terão dias ruins. Os colidirão. Tons serão mal escolhidos. Palavras escaparão carregadas de impaciência, frustração, insegurança. O mundo não fará um acordo para preservar seu conforto emocional. Mas existe algo que não pode ser invadido sem consentimento. Seu estado interno. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, que a serenidade da mente depende da ordem dos pensamentos. Não da disciplina dos outros, mas da clareza com que você governa seus próprios julgamentos. A verdadeira força não está em controlar quem desrespeita, está em não se tornar emocionalmente dependente disso. Quando a calma deixa de ser condicionada ao comportamento alheio, uma mudança silenciosa ocorre. O desrespeito pode ser percebido, avaliado, respondido com firmeza se necessário, mas já não possui acesso automático ao seu equilíbrio. Você permanece estável, não porque o mundo suavizou, mas porque a percepção amadureceu. Sêneca lembra em Cartas de um Estoico que o maior domínio é o domínio de si. Não porque as provocações desaparecem, mas porque deixam de sequestrar a mente. O estímulo surge, a consciência percebe, a razão decide. Sem compulsão, sem explosão, sem desgaste prolongado. O momento passa, o evento se dissolve, seu caráter permanece intacto. Você não controla quem testa sua calma, mas controla se sua calma é frágil ou treinada. E nada é mais desconcertante para a agressividade do que encontrar alguém que não pode ser emocionalmente desorganizado. Isso não é indiferença, é soberania. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal para mais conteúdo e assista os últimos vídeos.